Mind the Gap. Mind the Gap. Boa noite, o último evento da série Mind the Gap 2020 está começando agora. Mind the Gap, evento inovador na oftalmologia, trazendo conceitos amplos e práticos para o dia a dia do oftalmologista. Mind the Gap, o cuidado. Cuidado com as falhas no diagnóstico e no tratamento das doenças oftalmológicas. Cuidado que oferece aos seus pacientes. Mind the Gap é um evento resultado de uma parceria entre a indústria farmacêutica, e a oftalmologia USP. No seu histórico, Mind the Gap foi realizado em diversas cidades no Brasil, como eu já tinha mencionado, mas é bom relembrar, em 2017 começamos no congresso da USP, em 2018 fomos para o Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia, 2019 foi Porto Alegre, novamente o Rio de Janeiro e Recife. E nessa edição, 2020, estamos pelo Brasil inteiro conectados com vocês. Na sua edição especial, Mind the Gap, hoje à noite, na última edição dessas 3 emissões que estivemos programado, na agenda está com a doutora Ruth Santo, com a aula de erros no diagnóstico e tratamento do olho seco. Na sequência, o Dr. Marcelo Macedo nos conta como manejar o paciente com glaucoma e com olho seco. Temos Joyce Rodrigues da OFTA, falando do Médico Exponencial, um programa bem interessante. E na sequência, no final, teremos um professor Remo Suzana, que é um chefe do serviço de oftalmologia da USP, dos mais conhecidos oftalmologistas mundiais, junto com a doutora Ruth Santo e Marcelo Macedo, respondendo suas perguntas. E terminamos com mais uma vez sorteio de 5 inscrições para o Congresso da USP esse ano. Um ótimo evento e daqui a pouco.
noite a todos, é um prazer estar com vocês nessa versão virtual do Mind the Gap. Espero que todos estejam bem em suas casas, e acho que é até oportuno nós falarmos a respeito de olho seco durante essa pandemia do novo coronavírus, porque embora não seja uma forma habitual de contaminação, a superfície ocular pode sim ser a porta de entrada desse novo vírus no nosso organismo. Infelizmente, com a questão do olho seco, nós temos uma redução da proteção e uma maior vulnerabilidade da superfície ocular às infecções. Por outro lado, em meio a essa pandemia, nós estamos em isolamento social, e o que nós temos observado é que as pessoas estão fazendo um uso até exagerado dos dispositivos eletrônicos, e com isso essa tensão visual prolongada acaba alterando o ritmo de piscamento, né, com uma frequência menor do piscamento nós temos uma exposição maior da superfície ocular, e aí uma suscetibilidade ao desenvolvimento de uma disfunção lacrimal. Eu quero dizer que eu não tenho nenhum interesse comercial nesta apresentação, e obviamente quando nós falamos de olho seco, nós não estamos nos restringindo à lágrima, mas sim a todo um conjunto de estruturas e sistemas que são responsáveis tanto pela produção, distribuição e drenagem da lágrima. Então é necessário lembrar-nos das glândulas lacrimais, do epitélio da superfície ocular, em particular as células caliciformes, que são responsáveis pela produção da mucina, uma importante camada do filme lacrimal, as glândulas meibomianas, que estão no tarso, que são responsáveis pela fração lipídica do filme lacrimal, as pálpebras e o ato de piscar, como nós já dissemos, para proteção, mas também para uma distribuição homogênea do filme lacrimal e uma verdadeira limpeza da superfície ocular. E para que esse filme lacrimal seja renovado de forma constante, é preciso um sistema de drenagem. Para que tudo funcione perfeitamente bem, também é necessário um sistema inervacional, tanto motor quanto sensitivo. A todo esse conjunto de estruturas e sistemas, nós damos o nome de unidade funcional lacrimal. Nós já dissemos, a lágrima tem várias funções, não só proteção, mas também nutrição da superfície ocular, limpeza, e além disso, a lágrima promove uma superfície lisa e homogênea. Isso é fundamental para a boa qualidade da visão e o conforto ao piscar. E essa propriedade hoje é bem conhecida, inclusive pelos cirurgiões de catarata refrativa, que fazem uma avaliação minuciosa do paciente no momento pré-operatório, buscando alguma alteração da superfície ocular, uma disfunção lacrimal que deve ser corrigida, e senão no pós-operatório esse paciente seguramente terá uma insatisfação com relação à performance visual. Para que o filme lacrimal ele possa estar estável, né, protegendo a superfície ocular, é necessário um equilíbrio, uma homeostase de todos os componentes da lágrima. Essa palavra homeostase é muito importante no conceito de olho seco. Esse é um diagrama estático, na verdade, o que acontece, né, nos seres humanos é uma dinâmica do filme lacrimal, mas para que ele possa estar estável durante o piscamento, entre as piscadas, é preciso que haja novamente o equilíbrio dessas porções que fazem parte do filme lacrimal. A fração lipídica, que é produzida pelas glândulas meibomianas e evita a evaporação excessiva do filme lacrimal, a porção aquosa, que é a maior porção do filme lacrimal, e a mucina, que é extremamente importante, uma parte dela diluída, promove a viscosidade do filme lacrimal, mantém esse filme estável na superfície, além da mucina que está recobrindo a superfície epitelial. Sem essa mucina, esse filme lacrimal ele não adere à superfície das células que são hidrofóbicas. E para auxiliar essa adesão do filme lacrimal, além da mucina, nós temos o glicocálix, que é produzido pela própria célula epitelial. Então, na condição de homeostase, nós temos aí uma proteção, uma lubrificação ideal da superfície ocular. Lembrando também que o componente aquoso não é somente a água, é uma mistura complexa de várias proteínas, algumas delas com propriedades antimicrobianas, mas também com propriedades nutricionais da superfície ocular. Além disso, nós temos anticorpos, fatores de crescimento, fatores inibidores, fatores supressores da inflamação, e a mucina que confere a viscosidade do filme lacrimal. Além disso, nós temos eletrólitos, que estão em perfeito equilíbrio, mantendo uma osmolaridade adequada.
Quando nós temos o olho seco, nós temos uma redução global desses componentes, inclusive a água, um aumento relativo dos eletrólitos, causando uma hiperosmolaridade do filme lacrimal. E hoje a hiperosmolaridade do filme lacrimal é a marca registrada do olho seco. Todos esses conceitos que eu acabei de passar para vocês foram amplamente divulgados para a comunidade oftalmológica a partir da publicação de um importante documento que ficou conhecido como DILS, que é a sigla de Dry Eye Workshop, isso em 2007. Em 2017, nós tivemos uma atualização, e hoje nós podemos dizer com certeza que o olho seco é uma doença multifatorial, envolvendo aquela unidade funcional lacrimal, onde o ponto central é a perda do equilíbrio dos componentes da lágrima, o que vai causar uma instabilidade, uma hiperosmolaridade do filme lacrimal. Em decorrência disso, nós teremos não só sintomas, mas também inflamação e agressão da superfície ocular, e com o passar do tempo, até alterações neurosensoriais que vão piorar ainda essa perda da homeostase do filme lacrimal. Nós continuamos dividindo o olho seco por deficiência aquosa e evaporativa, mas com certeza a maior parte dos pacientes tem algum componente evaporativo. Nós podemos dizer que aí 90% dos pacientes têm algum componente evaporativo. 60% dos pacientes com olho seco têm olho seco puramente evaporativo. E os outros 40%, algum fator que causa deficiência aquosa. 10% desses pacientes que têm olho seco, felizmente a minoria, são os que têm doença autoimune, infelizmente são os olhos secos mais graves. E hoje eu chamo a atenção para esses fatores extrínsecos, que estão presentes em todas as camadas da população, independente da faixa etária, em todo o mundo, e é por isso que o olho seco evaporativo é tão frequente. Esse esquema é bem interessante porque ele coloca os fatores lado a lado, e é isso que geralmente acontece no paciente, a coexistência dos distintos fatores. O fator idade é importante porque com o envelhecimento nós temos uma redução da produção de várias glândulas, inclusive a glândula lacrimal, a glândula meibomiana, mas hoje nós temos que levar em consideração os fatores ambientais e comportamentais, e é por isso que hoje, olho seco não é mais uma exclusividade de quem tem mais de 40, 50 anos de idade. Esses fatores ambientais e comportamentais, nós já até mencionamos, com os esforços visuais prolongados, com redução do ritmo do piscar, levando ao aumento da evaporação da lágrima, estão presentes na população jovem também. Então, o olho seco hoje também nós observamos em populações com faixa etária menor. Uma outra população que está em risco de desenvolver olho seco são os usuários de lentes de contato, aqueles que são submetidos à cirurgia refrativa, mas não só cirurgia refrativa, como qualquer outro procedimento cirúrgico oftalmológico, incluindo a cirurgia de catarata, blefaroplastia, injeção intravítrea, tudo isso leva a uma disfunção lacrimal. E uma outra população que está vulnerável ao desenvolvimento de olho seco são aqueles que utilizam medicações por longa data, de forma crônica, medicações conservadas para controle de algumas doenças, como, por exemplo, glaucoma, e esse tema, o Dr. Marcelo Macedo vai falar um pouco mais de detalhe. Não importa o fator, o fato é que todos eles vão levar àquela perda da homeostase do filme lacrimal, um filme lacrimal instável, um filme lacrimal concentrado, e isso nós vamos ter agressão das células, sofrimento celular, e as células de sofrimento acabam induzindo o aparecimento de inflamação, a liberação desses fatores inflamatórios vai piorar ainda mais a estabilidade do filme lacrimal. Nós estamos aí diante do círculo vicioso do olho seco. E o tratamento visa fundamentalmente bloquear, interromper esse círculo vicioso. Nós já falamos dos múltiplos fatores que são responsáveis pelo desenvolvimento do olho seco, isso já é um grande desafio. O próximo desafio para o diagnóstico, infelizmente, é a sintomatologia, que é inespecífica e variável. Não existe um sintoma patognomônico do olho seco. E, infelizmente, o olho seco é confundido com outras condições, como, por exemplo, alergia ocular, distúrbios refracionais. Isso faz com que o olho seco seja subdiagnosticado. Além disso, existe essa questão da dissociação sinal e sintoma. Os pacientes com olho seco em fases iniciais, às vezes, têm muitos sintomas e pouquíssimos ou nenhum sinal.
Por outro lado, os pacientes com olho seco mais grave, por conta dessas alterações neurosensoriais, podem ter muitos sinais e, às vezes, sintomas reduzidos. O diagnóstico é fundamental a identificação dos múltiplos fatores aí, que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença do olho seco, e para isso é necessário uma anamnese minuciosa e muito bem feita. A identificação desses fatores não é importante só para o diagnóstico, mas também para o tratamento. A identificação desses fatores deve ser uma orientação para os pacientes, porque eles precisam participar de forma proativa no controle desses fatores. Uma avaliação no consultório fácil para verificar a estabilidade do filme lacrimal é o tempo de ruptura utilizando a fluoresceína a 1%. Quando nós já estamos numa fase onde existe a possibilidade de um sofrimento celular, é interessante o uso de corantes vitais. Nas fases precoces, um dos principais sinais é a perda do glicocális, e para a identificação dessa alteração, o melhor é utilizar a rosa bengala ou lissamina verde. No caso da fluoresceína, ela só vai identificar células já num sofrimento mais avançado, quando já existe a perda da adesão celular. É por isso que, quando nós temos um paciente com olho seco leve, ao exame com a coloração da fluoresceína, nós não identificamos nenhuma alteração, mas nem por isso ele não tem olho seco. Então, numa alteração precoce, ainda nós não teremos coloração com a fluoresceína, e por isso que é interessante utilizar a rosa bengala ou lissamina verde. O teste de Schirmer é interessante quando nós queremos investigar a produção da lágrima, e eu deixei aqui para o final, não porque é menos importante, a avaliação das glândulas meibomianas. Pelo contrário, a disfunção da glândula meibomiana é muito frequente, subdiagnosticada, e é uma importante causa de olho seco evaporativo. Mas eu deixo por final porque nessa avaliação nós precisamos realizar a expressão da glândula. E ao fazer essa expressão, nós podemos alterar o tempo de ruptura do filme lacrimal, a coloração, o teste de Schirmer. Então, nós deixamos essa etapa no segundo momento. O tratamento do olho seco é como em qualquer outra doença, deve ser feito de forma escalonada, de acordo com a gravidade. Importantíssimo essas medidas gerais, como nós já dissemos, a conscientização do paciente a respeito dos fatores de risco, para que ele possa agir de forma proativa no controle. Fundamental também orientar a hidratação oral. É frequente o paciente ele não fazer uma ingestão de água em quantidade suficiente, sem a matéria-prima, a glândula lacrimal não poderá produzir lágrima. Os lubrificantes estão aqui na primeira linha de tratamento. O tratamento, como eu disse, é escalonado, no nível 1, se nós não temos melhora, geralmente por conta de um olho seco mais avançado, onde nós temos provavelmente inflamação, nós temos que controlar, seja com o uso de corticosteroide, como existem os efeitos colaterais no longo prazo, isso pode ser substituído por imunomoduladores, como a ciclosporina ou o tacrolimo. Em casos mais avançados, hemoderivados, que contêm fatores de crescimento e melhoram o trofismo da superfície circular são úteis, e em casos mais graves, até mesmo tratamento cirúrgico pode ser necessário. Com relação aos lubrificantes oculares, nós temos uma grande variedade no mercado, e todos eles possuem alguma substância que vai melhorar a adesão da lágrima à superfície. Um dos principais polímeros é a carboximetilcelulose, ou carmelose, como é mais conhecida. É uma molécula que tem essa propriedade, ser mimética à mucina, é muito adesiva e aumenta a viscosidade da lágrima, é por isso que ela promove um alívio dos sintomas de forma prolongada. A OFTA disponibiliza a carboximetilcelulose em 2 concentrações. A maioria dos nossos pacientes sente um alívio já com a concentração a 0,5%. Aqueles que necessitam uma frequência maior de instilação, nós podemos substituir por uma concentração maior, mantendo assim uma frequência não tão exagerada de instilações.
O segundo polímero que nós encontramos nos lubrificantes oculares é o ácido hialurônico, também conhecido como hialuronato de sódio. A característica da molécula do hialuronato de sódio é que ela é longa, ela forma como se fosse uma espiral, e por isso ela tem a capacidade de reter bastante água, de hidratação. E hoje, ácido hialurônico é sinônimo de rejuvenescimento, porque justamente promove essa maior hidratação, além de ter também propriedades cicatrizantes, de estabilizar a barreira das células. E é por isso que é interessante o uso como adjuvante no pós-operatório. A Oftal oferece a única formulação no mercado nessa concentração, 0,4%. Por ser uma concentração elevada, ela promove um aumento do tempo de ruptura do filme lacrimal, mantendo-se, então, uma lágrima mais estável e aumentando a lubricidade da superfície ocular. Esse estudo foi apresentado pelo grupo do Rosen e do José Álvaro em 2018, que avaliou 16 pacientes que já utilizavam uma formulação a 0,15% do hialuronato de sódio. E eles foram convidados a trocar essa formulação pelo Adaptis Fresh, que é a 0,4%, e depois de um mês esses pacientes foram reavaliados, o que eles notaram que houve uma melhora no score do SDI. O SDI é um questionário para avaliar a doença da superfície ocular, e quanto maior a pontuação, pior o olho seco, e o Adaptis Fresh foi bastante eficaz em reduzir essa pontuação e melhorar a sintomatologia. Nesse outro trabalho também, feito pelo mesmo grupo, e apresentado agora no início do ano, no CIMASP, eles avaliaram mais pacientes, 48 pacientes, 24 apresentavam alguma deficiência aquosa e 24 eram olhos secos evaporativos. Eles já estavam utilizando formulações com hialuronato de sódio, eles foram submetidos a um washout, passaram 2 semanas instilando apenas carmelose. E depois dessas 2 semanas foram realizadas as avaliações clínicas, questionários OSDI e mais um outro, o DEQ5, que é um questionário mais curto para avaliação de sintomas de olho seco, além de provas clínicas que incluíam tempo de ruptura do filme lacrimal e osmolaridade da lábia. E depois de 30 dias, após o início do uso do Adaptis Fresh, o hialuronato de sódio a 0,4%, e a posologia foi uma posologia muito confortável, 12 em 12 horas, esses pacientes foram submetidos a uma reavaliação, e o que eles verificaram é que houve uma melhora no score dos questionários, mostrando que houve uma melhora na sintomatologia, sobretudo no questionário DEQ5, que é o questionário mais breve, mais fácil de ser respondido. E também houve uma melhora no tempo de ruptura do filme lacrimal e uma redução na osmolaridade da lágrima, mostrando a eficácia do hialuronato a 0,4% no tratamento do olho seco. E eu queria, nesses minutinhos finais, falar um pouco a respeito das blefarites, e as blefarites englobam a disfunção da glândula meibomiana, que é uma condição bem frequente, mas infelizmente, às vezes subdiagnosticada. O tratamento, infelizmente, também requer aderência, por isso é difícil o controle, mas eu chamo a atenção que não é só uma questão de olho seco, ele é responsável por um aumento na evaporação da lágrima, por conta da alteração da camada lipídica, mas as blefarites e disfunções glândulas meibomianas estão associadas também ao aumento da proliferação bacteriana, e em pacientes que serão submetidos à cirurgia, existe um risco maior de infecção, então o reconhecimento no período pré-operatório e controle é muito importante. A base do tratamento ainda é fundamentalmente a higiene palpebral e dos cílios, seja com shampoo e alguns produtos específicos, a Ofta tem Primorgel, mas só isso não resolve. O calor local ele é bastante interessante porque ele facilita a saída da secreção da glândula meibomiana. E para facilitar a realização desse calor local, o Primorgel ele tem esse clickbag termoativo que facilita, então, o aquecimento da glândula e a saída da secreção. Em alguns pacientes que têm uma blefarite, que é refratária ao tratamento, e que apresentam esses cilindros aqui na região dos cílios, é importante pensar na possibilidade da presença do Demodex folliculorum, que é um ectoparasita.
E o tratamento, nesse caso, nem sempre só a higiene resolve. Aí o tratamento tem que ser sistêmico, com a ivermectina, que é uma medicação que hoje está muito em moda por conta da sua ação sobre o coronavírus, mas aqui no caso o tratamento é bastante tranquilo, meio comprimido de 6 miligramas para cada 15 quilos, ou um comprimido para cada 30 quilos, numa dose única, que deve ser repetida depois de 7 dias. Nós publicamos esse trabalho mostrando a eficácia desse tratamento na infestação pelo Demodex folliculorum. E no início do ano passado, eu e Álvaro, nós publicamos na The Ocular Surface, que é justamente o mesmo periódico onde foi publicado o DILS, uma revisão a respeito do impacto, do tratamento nos pacientes com doença do olho seco. E quando nós realizamos o diagnóstico correto e o tratamento adequado, isso tem um impacto positivo, não só na satisfação do paciente, mas também na qualidade de vida desses indivíduos. Obrigada pela atenção. Olá, boa noite. Eu queria agradecer inicialmente à equipe da OFTA, a todos os presentes, porque essa versão não presencial do Mind the Gap é uma versão diferente. O ano passado estávamos presentes em várias cidades aí pelo Brasil todo, e agora a gente está na via internet, que é um modo diferente de passar esses conteúdos para os médicos do Brasil. Também quero agradecer a toda a equipe da USP, em especial o professor Remo, a doutor Mirko, a doutora Ruth, que inclusive cedeu vários materiais de olho seco, e a todos os presentes que estão na nossa aula. A minha aula é muito vinculada com a aula da doutora Ruth, né? Não tem como não ser, apesar do tema ter glaucoma no meio, mas o olho seco está muito vinculado aos nossos pacientes no dia a dia de glaucoma. Então, como a doutora Ruth mostrou, o olho seco, né, essa doença multifatorial, que acarreta várias alterações do filme lacrimal e com diversos sintomas, sinais e sintomas, levando a uma deficiência visual que altera a superfície ocular. E quando a gente fala o que isso tem relação com o glaucoma, a gente sabe que o glaucoma é essa doença multifatorial e se não for tratada vai levar à cegueira. Nós sabemos que, basicamente, de uma maneira bem clássica, o tratamento normalmente é clínico, principalmente com o uso de medicação tópica. E esse colírio vai estar vinculado na superfície ocular e acarretando diversas alterações que nós chamamos, e vamos ver diversas vezes durante a aula, as doenças da superfície ocular, principalmente pelos conservantes e principalmente pelo BAC, que é o cloreto de benzalcônico. Portanto, essas são as manifestações clínicas que a gente está cansado de ver no nosso consultório, os pacientes com esses olhos vermelhos, com essas ceratites, com essas conjuntivites, ressecamento, olho vermelho, irritação, queimação, são sinais, sintomas que os pacientes nos escrevem no dia a dia do nosso consultório. E isso está muito vinculado a alterações da córnea da conjuntiva, em relação a ceratites, a instabilidade do filme lacrimal, relacionados somente às meibomites e blefarites, e também, sim, as manifestações alérgicas, como a doutora Ruth já comentou. E quando nós falamos isso em números, se vocês observarem, 48% a 59% dos pacientes que tratam glaucoma apresentam algum sinal de doença da superfície ocular. E desses, 14% têm uma superfície grave. Além disso, o que a gente tem que citar é que os fatores de risco estão muito vinculados, principalmente idade, prévia à existência de uma doença da superfície ocular e todas as medicações que nós usamos junto com os conservantes que estão embutidos nessas medicações. Portanto, diversos trabalhos mostram que nós temos os princípios ativos das drogas, obviamente causando essa irritação, mas tem também o tamanho da dosagem, o quanto é usado, os conservantes, sem dúvida alguma, e quando nós falamos em colírios e sua concentração relacionada aos dias que os pacientes usam, né, e tem esse aumento, a gente sabe que a doença da superfície ocular vai piorar. Portanto, um primeiro recado, obviamente, nós temos que saber que as medicações com conservantes podem agravar os sintomas da superfície ocular dos nossos pacientes com glaucoma. Isso é um fato. Mas a gente não pode esquecer também que tem pacientes
que usam, por exemplo, como esse trabalho, medicações sem conservantes, e aqui, por exemplo, comparando duas drogas que não têm conservante, porém, em tanto uma como a outra, apesar de ter menos problemas, elas também acarretam em algum comprometimento da superfície ocular. Portanto, nós temos que vincular todas as características para entender como o nosso paciente está tendo algum problema com o uso da medicação. E diversos trabalhos, como aqui publicado, por exemplo, esse trabalho em 2020 agora, conclui exatamente isso, que o reconhecimento e a melhora dessa superfície, da doença da superfície ocular, dos nossos pacientes com glaucoma, se você reconhecer e melhorar isso, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a aderência ao tratamento e, consequente, os resultados do nosso tratamento com glaucoma. Bom, então, de uma maneira resumida, aqui mostra os fatores, né, que alteram. Então, a droga propriamente dita, o pH que existe da solução nos colírios, principalmente os conservantes, como a gente citou, os ingredientes inativos que existem, que precisam estar no colírio, e quantidade de medicações que ele usa, a idade, essa presença já da doença da superfície ocular. Portanto, esse conjunto acaba acarretando em várias alterações. Mas por que a gente tem que ter, então, os conservantes? A principal função deles é inibir a contaminação, é evitar o crescimento microbacteriano e suprimir a biodegradação. As principais classes que a gente encontra na superfície tem os detergentes, que é o BAC, que está em destaque, porque é o cloreto de benzalcônio, que é o principal conservante que a gente encontra e, teoricamente, o vilão que nós sempre comentamos. O poliquad tem os oxidativos, que é o purite, o perborato de sódio, outros como Sofzia, enfim. Mas, de uma maneira geral, realmente o cloreto de benzalcônio é o que a gente vai mais encontrar nos nossos colírios aí de glaucoma. Aqui, se vocês observarem, o paciente aqui sem tratamento, e aqui os conservantes, para você observar o cloreto de benzalcônio útil, porque é o que mais lesiona, você vê como ele tem um alto efeito tóxico para a superfície ocular. E por que a gente usa tanto cloreto de benzalcônio, né? Eu vou citar logo em seguida, mas eu queria mostrar aqui, como a Ruth já mostrou, o ADAPS, que tem a carboximetilcelulose, que tem o perborato, se vocês observarem como ele lesiona menos que o cloreto de benzalcônio. Então, o ADAPS ele é livre do BAC, exatamente porque ele, em contato com o filme lacrimal, tem essa transformação em água pura e oxigênio e melhora a lubrificação dos nossos pacientes. E, de novo, aqui o BAC, um trabalho mostrando ele relacionado com os análogos prostaglandinas, que são hoje um dos colírios mais usados em glaucoma, mostrando o impacto negativo que ele tem na superfície ocular dos nossos pacientes com glaucoma. Então, aqui, falando exatamente sobre o BAC, que tem que entender um pouco que ele tem uma ação detergente, como eu citei, ele acaba causando uma lise e ruptura das membranas celulares. E aí, com isso, ele acaba lesionando o epitélio da conjuntiva e o epitélio corneano, causando uma toxicidade. Só que é o que acontece, em contrapartida, isso facilita a penetração da droga e aumenta a sua efetividade. Por isso, tanto usado nos colírios de glaucoma. Então, ele tem esse efeito que é importante, porém, com essas lesões na superfície ocular. Além disso, lesiona as células caliciformes, reduzindo essa densidade das terminações nervosas e agredindo as glândulas de Meibomius, levando à disfunção lacrimal, e ainda, com essa ação detergente, o impacto no filme lacrimal, rompendo aquela camada, como a Ruth mostrou, a lipídica, e facilitando a evaporação da lágrima. Portanto, todo esse conjunto que o BAC atinge na superfície ocular acaba tendo o comprometimento da superfície dos nossos pacientes com glaucoma. Além disso, isso eu acho bem válido citar, tem uma meia-vida de 12 a 20 horas, com uma incorporação nessas células de 7 dias. E olha isso aqui, penetração no estroma, na câmara anterior e no trabeculado. Trabalhos mostrando que esse comprometimento do trabeculado pode ir para frente e isso alterar, inclusive, na ação das nossas medicações com glaucoma, além de induzir falência das células dos troncos limbares. Então, realmente, não tem como a gente falar em glaucoma e não relacionar com superfície ocular. É isso que acontece aqui, né? Então, o paciente aqui do lado esquerdo normal e aqui com várias drogas de glaucoma com os conservantes, alterando todo esse aspecto infiltrado inflamatório que tem na conjuntiva.
Mas, quando a gente fala, então, por que a gente usa conservante e não podemos usar medicações sem conservantes? A gente não pode esquecer do custo, né, que existe. O nosso paciente com glaucoma, além de comprar as drogas com glaucoma, os colírios, né, para tratamento do glaucoma, ele ainda vai ter que também arcar com os lubrificantes, e isso onera o nosso paciente. Só para vocês terem ideia, aqui dois exemplos. O genérico do BAC custa de 2 a 10 vezes menor, tem um custo menor do que os colírios sem conservantes. E aqui dois exemplos lá de fora. O Timolol sem conservante é 27 vezes mais caro que o genérico, enquanto que uma prostaglandina tem um custo de mais ou menos $300 por ano paciente. Aqui o paciente sem conservante vai ter o custo de $1.100. Então, realmente, a medicação sem conservante onera o nosso paciente, e esses momentos realmente o custo faz diferença. Bom, então, de uma maneira, como administrar? Como é que a gente pode conduzir esses pacientes com essas medicações antiglaucomatosas? Então, primeiro, reconhecer a presença dessa doença da superfície ocular, como a doutora Ruth mostrou várias vezes, através dos testes da quebra do filme lacrimal, do Schirmer, dos corantes usados, as alterações que a gente vai encontrar nas blefaricemia das glândulas, as ceratites encontradas na superfície corneana, e reconhecer e em seguida, realizar o tratamento dessa doença de superfície, seja tanto do olho seco como da doença palpebral. Muito importante esse conjunto, porque assim o paciente vai conseguir, provavelmente, durante esse tratamento, a gente sempre reavaliando, ele vai conseguir usar essa medicação de uma maneira melhor. Como disse, sempre reavaliando, e esses casos, como mulheres, pacientes mais de 60 anos, usuários de lente de contato, que necessitam de mais colírios e, obviamente, consequente, mais conservantes, precisam estar sempre reavaliados para ver se a superfície ocular está ok desses pacientes e a gente consegue manter o tratamento do glaucoma. Como a Ruth mostrou também, o ADAPT, exatamente falando do hialuronato de sódio, realmente ele tem um efeito benéfico, como ela disse, pelos vários efeitos, pela essa cadeia longa, e aqui mostrando que ele tem menos toxicidade, né, na superfície ocular, e um trabalho aqui mostrando exatamente isso, o efeito do hialuronato na superfície ocular dos nossos pacientes que usam colírio de glaucoma. Aqui, na citologia, mostrando à esquerda as células antes do tratamento, e aqui pós 3 meses, 90 dias, os pacientes já tiveram uma ótima melhora, com vários índices, tanto bútico, fluoresceína, rosa bengala, superfície ocular melhorada, com o uso do hialuronato, mostrando que realmente com os pacientes que usam principalmente o BAC, né, o cloreto de benzalcônio, vai ter uma melhora significativa na superfície ocular com o uso do hialuronato. Bom, esse aqui é um paciente que veio esse mês, eu quis pôr só esse caso, mostrando exatamente o paciente que vinha usando 4 drogas, veio à quarentena, e ele vem com aquela superfície característica de um paciente que usou todas as drogas do glaucoma, com irritação e queixoso, obviamente. Esse paciente, só de melhorar a lubrificação, após 28 dias com o uso de lubrificação e um gel à noite lubrificante, esse paciente voltou com a superfície muito melhor, e ele muito mais confortável, já praticamente sem queixa. Obviamente, algumas alterações que ainda as drogas não têm como não ter, mas muito melhor, mostrando que realmente se você tratar a superfície ocular do paciente, vai ter uma melhora na qualidade de vida. E aí, quando eu falo em gel, por exemplo, a gente tem o Adapt Gel que a gente pode estar usando à noite. Essa é um próximo passo daquele paciente que não consegue só manter o lubrificante ao longo do dia, que necessita de um gel à noite que vai melhorar a qualidade de vida dele. Quando a gente fala nesse resumo de tratamento, esse paciente que precisa sair do lubrificante e do gel, a gente tem que pensar sim no uso de anti-inflamatórios tópicos. Normalmente a gente tomar cuidado com os corticoides, né, que tiver o menor efeito possível na pressão intraocular, como por exemplo a fluormetolona ou o loteprednol, ou às vezes até mesmo a Dexa 0,1%. O importante é você, obviamente, controlar seu paciente com glaucoma, mas se você melhorar a superfície ocular dele, você consegue, às vezes, ter um resultado muito melhor e uma aderência melhor desse tratamento com glaucoma. Aqui, como a Ruth já mostrou, os imunomoduladores, a ciclosporina, o tacrolimus, a doxiciclina oral nesses pacientes que têm importantes casos de blefarite, vai fazer diferença o tratamento para melhorar a superfície ocular e o tratamento do glaucoma, inclusive, às vezes, suplemento com ácidos graxos essenciais. Então, esse
esse caminho, a gente está tratando o paciente com glaucoma, não pode esquecer essa superfície ocular, senão o paciente vai perder o segmento do tratamento. Agora, essa é a etapa inicial e é assim que a gente conduz. Agora, obviamente, às vezes tem pacientes que não toleram nada. O que a gente pode fazer? Então, aqui, numa parte final, só para citar, basicamente, sem ter muitos detalhes, a gente tem que lembrar primeiro que tem que ter um plano individualizado para cada paciente. E aí a gente pode citar, obviamente, quando o paciente não consegue usar colírios, seja por intolerância, seja por não aderência, seja por algum motivo que ele não consiga usar, os lasers e as cirurgias estão aí também para realizar o tratamento do nosso paciente. Rapidamente citando o SLT, basicamente são os pacientes que a gente usa em ângulo aberto, hipertensos, glaucoma primário e secundário, principalmente pigmentar, pseudosfoliativo e cortisônico, e alguns poucos casos de ângulo fechado, normalmente é possível ver o ângulo, mas principalmente os pacientes com ângulo aberto. Qual é a grande vantagem do ângulo do SLT? Não dependente da adesão do paciente ao tratamento, e a gente não vai ter os conservantes dos colírios. Então, realmente o SLT é um caminho que a gente não pode descartar para o nosso paciente que não consegue usar os colírios. Ele tem diversos trabalhos mostrando a sua relação importante, por exemplo, com a prostaglandina latanoprosta, que é uma droga que nós usamos bastante. Quando usado em 90 a 180, a latanoprosta tem mais efeito, mas como nós, de grande costume, usamos o laser a 360 graus, eles têm um efeito semelhante. Então, realmente mostrando que o SLT é, sim, um tratamento à escolha. E um estudo bem famoso e clássico, que é o estudo Light, comparando também isso, mostrando que praticamente 93% dos pacientes atingiram a pressão-alvo para o tratamento como primeira escolha. Então, aqui, rapidamente citando o SLT, mas mostrando que ele é um tratamento para aquele paciente que não consegue usar a medicação do colírio. E um slide muito rápido, aqui não defendendo nenhuma técnica ou outra, mas mostrando que existe assim na literatura e o que a gente vê no costume pelas aulas. A gente não pode chegar na parte dos chamados MIGs e as cirurgias, citando muito rapidamente algumas indicações, classicamente dos MIGs, que tem a ver com os glaucomas mais leves, pacientes com ângulo aberto, e a gente não pretende abaixar muito a pressão intraocular, mas que esse paciente não quer realizar uma cirurgia mais agressiva e ele precisa reduzir, não consegue usar o colírio por algum problema, é uma indicação que em várias regiões do mundo se tem usado. Obviamente, nos casos mais graves, a gente não pode esquecer que as cirurgias são normalmente o ponto final e os mais usados, que é aqueles pacientes que já usam medicação máxima e ele não consegue controlar a pressão-alvo, ou ele não consegue usar os colírios de jeito nenhum e o glaucoma já é avançado, e realmente aí a gente tem que pensar numa trabeculectomia ou um tubo, que é a etapa final normalmente do nosso paciente para ter controle da pressão. Bom, resumindo e finalizando, seja qual for o seu caminho, sempre ter esse equilíbrio na segurança da parte da superfície ocular e lembrar que as decisões, seja com uma medicação, 2, 3, o laser, até chegar nas cirurgias, você tem que mudar as terapias com base na classe e no conservante que esse paciente consegue usar, tá? Então, se ele não consegue usar aquela medicação, a gente pode realizar uma troca, e conforme for, se ele não conseguir usar de jeito nenhum, a gente tem que tentar tirar o conservante e assim seguir o tratamento do nosso paciente. Então, para finalizar, eu acho que eu queria deixar aqui como recado algumas mensagens. Então, após se reconhecer o problema do paciente, o uso de lágrimas é essencial e hoje cada vez mais nos nossos pacientes com glaucoma. Se necessário, associar um gel lubrificante pomada à noite para esse paciente. Quando o tratamento dessa doença de superfície ocular não está tendo melhora, deve haver um alto índice de suspeita também de alergia ocular, tá? E deve ser tratada conjuntamente com glaucoma. Lembrar sempre dos imunomoduladores, que devem estar presentes se necessário. O uso a curto prazo de corticoides deve ser sempre considerado com atenção, né, na elevação da pressão intraocular. E, como a gente comentou a aula inteira aqui, suspeitar sempre da alergia do cloreto de benzalcônio, com essas várias classes de medicamentos, e nesses casos tentar prescrever um medicamento sem o BAC ou sem o conservante se o paciente
necessitar, ou, se não tiver condições, partir para um outro tratamento. Obrigado, era isso que eu queria deixar aqui de recado. Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada a todos os médicos presentes nesta rodada, né, de eventos Mind the Gap. Estamos já na terceira série de eventos e hoje falando de olho seco, em pacientes também com glaucoma. Eu sou a Joyce, gerente de produtos da OFTA. Essa é uma iniciativa, né, da OFTA, o Mind the Gap é uma iniciativa da OFTA, já pelo 4º ano consecutivo nessa parceria sólida de educação médica continuada com a USP. Como o Dr. Mirko bem relatou, já passamos por várias cidades, mais de 7 cidades. Esse ano seria em Brasília e Fortaleza, mas virou o Brasil, e a gente agora consegue transmitir todo esse conteúdo online para todos vocês. Falando um pouco das iniciativas da OFTA contra o coronavírus, né? A OFTA faz parte do Grupo NC, o maior grupo farmacêutico do Brasil, e nós já investimos mais de 6 milhões no Brasil combatendo aí essa pandemia contra o coronavírus. Estamos juntos com todos. E quando a gente fala que nós estamos juntos com todos, é porque a nossa missão é ser o melhor parceiro da oftalmologia, nosso compromisso é com a saúde brasileira e trabalhamos diariamente para aprimorar o debate sobre as novas soluções de medicina. E pensando nesse momento tão crítico de pandemia que o mundo está vivendo, a OFTA lançou o Médico Exponencial, que é o maior programa de aproximação médico-paciente do Brasil. É um portal de conteúdos que tem como objetivo oferecer vários serviços digitais aos oftalmologistas, né? Porque o nosso propósito é apoiar a rotina de atendimento dos médicos através de uma prestação de serviço customizada, de acordo com as suas necessidades. E também disponibilizando conteúdo relevante sobre as práticas de telemedicina, educação médica e também de marketing médico, apoiando aí no retorno a toda a classe médica, né, e mantendo o relacionamento forte e próximo com os pacientes. Então, o Médico Exponencial nada mais é do que um programa que auxilia o médico a estar conectado com seus pacientes. E como? Através da telemedicina na prática, com prescrição digital, através do Conecta Médico e da prescrição digital via MEMED, sanando todas as dúvidas jurídicas e regulatórias. A plataforma está preparada para tudo isso, tem termos de consentimento de médico e de paciente, conteúdos de marketing médico e digital, ou seja, apoiando a clínica, como postar em redes sociais, como fidelizar um paciente, como engajar esse paciente, uma melhor consultoria do ponto de vista de prestação de serviço para a clínica. E também educação médica continuada através de videoaulas, materiais científicos, estudos comentados, casos clínicos, tudo isso os doutores podem encontrar no site medicoexponencialofta.com.br. E essa prestação de serviço também é customizada através dos nossos representantes e gerentes distritais com abrangência nacional. Hoje a OFTA tem 119 representantes pelo Brasil, todos os nossos gerentes, 14 gerentes distritais, e o objetivo é prestar o melhor serviço e apoiá-los neste momento. Como? Oferecendo amostras grátis, kits GPIs, uma consultoria personalizada apoiando vocês a utilizarem o Médico Exponencial na prática com os pacientes, e dentro da plataforma de serviços, o Conecta Médico, que é a plataforma de telemedicina, totalmente gratuita, o MEMED, que é a prescrição digital totalmente regulamentada, e o software de gestão, que é o eClinic, que é o marketing médico, que oferece vários serviços gratuitos de apoio, inclusive de rentabilidade, como avaliar o ROI, informações e dashboards financeiros para a clínica. Quando a gente fala de telemedicina na oftalmologia, é uma incógnita, né? A gente pensa quebra de paradigmas, mudança de rotina, e surgem algumas dúvidas. Poxa, vou perder ou ganhar faturamento? Vou perder ou agregar pacientes? Como ficam os convênios? Como será a qualidade da minha consulta? Como serão esses exames à distância? Experimento ou não? E o que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem de reflexão é que esse é o momento de experimentar.
várias plataformas estão surgindo, inclusive internet, né? A gente tem observado várias plataformas. E por que não experimentar uma plataforma totalmente regulamentada? Esse é o momento da gente remodelar o nosso negócio e viver o novo, né? E é por isso que a gente oferece essa prestação de serviço para a classe oftalmológica, o médico exponencial ofta. Aqui eu gostaria de deixar um lembrete para toda a linha de produtos da Ofta. Os doutores já expressaram bem, né? A linha da Aptis, que é a linha mais completa, com hialurônato 0,40. Toda a linha de glaucoma, a linha mais completa de prostaglandinas e também de não prostas, né? Com dorzolamida com tilomolol, dorsal MT, com dorsal. E também temos, a doutora Ruth já falou bem, do Primorgel, com clickbag termoativo. O lançamento, que agora a gente está fazendo para toda a classe oftalmológica a nível Brasil, doutora Gesic Ofta, única, que é a nossa solução para lente de contato, única sensitive, e o Vialut 10 vitamina aí nesse combate também aos impactos nocivos da luz azul, que nós temos sido impactados diariamente cada vez mais com as telas. A marca líder em analgesia agora está disponível na oftalmologia, já é uma marca líder no grupo NC, né? Gesic por conta de analgesia, Tora de cetorolaco, Tora Gesic Ofta, esse é o lançamento atual da Ofta. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, agora é a hora de inovar, de viver este novo normal que todo mundo tem falado tanto. Em nome da Ofta, agradecer a todos os presentes e agora eu passo a palavra ao time da USP para as perguntas e respostas. Muito obrigada. De perguntas e respostas agora, eu tenho já uma pergunta de início para a doutora Ruth, e a pergunta vem sobre como avaliar o tempo da ruptura do filme lacrimal na rotina do consultório. Como nós já mencionamos, o modo prático é utilizando a fluoresceína, e ela precisa ser a 1%. Então, nós instilamos uma gota em cada olho. Como uma gota é excessiva, nós precisamos pedir para que o paciente pisque algumas vezes para eliminar o excesso. Depois nós colocamos ele posicionado na lâmpada de fenda, algumas piscadas a mais para que essa fluoresceína ela fique diluída no filme lacrimal, e aí nós utilizamos a luz cobalto, e se o médico ele tem no consultório um filtro amarelo, isso facilita também a visualização da fluoresceína no filme lacrimal. E nesse momento que nós pedimos, então, para que o paciente pisque algumas vezes, e aí depois ele mantém este olho aberto, e nós vamos verificando o aparecimento de um ponto enegrecido, que é o momento em que esse filme lacrimal se rompe. Nesse momento onde aparece esse primeiro ponto de ruptura, é o tempo de ruptura do filme lacrimal. O ideal seria fazer pelo menos 3 medidas, uma média. De um modo geral, o que se considera normal seria 10 segundos. Na prática, o que a gente vê é que, infelizmente, nem todo paciente, mesmo normal, chega a esse tempo. Isso varia um pouquinho também com a questão da umidade relativa do ambiente, uso do ar-condicionado, mas em média o que eu vejo é que 7 segundos é um bom padrão. Entre 5 e 7 segundos é um filme que se rompe muito precocemente, e abaixo de 5 segundos é um filme muito instável. Então, mais ou menos dessa maneira que nós fazemos a avaliação do tempo de ruptura utilizando a fluoresceína. Eu prefiro o colírio do que o bastonete nesse momento da avaliação do tempo de ruptura. Doutora Ruth, mais uma. Qual é a sua experiência com da blefarite com luz pulsada? Esse dispositivo tem sido usado, e a luz pulsada já traz benefícios em dermatologia, então, em contrapartida, talvez em olho também pudesse dar bom resultado, e hoje existe um aparelho de luz pulsada próprio para ser aplicado ali na região das pálpebras. Não tenho experiência minha, mas eu sei de colegas que já utilizam e têm um bom resultado, sobretudo em pacientes que têm uma disfunção de glândula meibomiana associada a uma acne rosácea, então a resposta às vezes é benéfica. Eu acho que esse é um segundo momento. Inicialmente eu não partiria para esse tipo de tratamento. Eu acho
que vale a pena ainda a higiene palpebral, a compressa morna ou água morna no chuveiro. E se o caso é um pouquinho mais avançado, sim, a luz pulsada pode ser uma alternativa. Professor Raymond, boa noite. O que o senhor SLT ou iStent? SLT, não tem a menor dúvida. O iStent, se a gente pegar pessoas confiáveis, por exemplo, o trabalho de Samuelson, que faz parte do grupo de estudo do iStent, que é patrocinado inclusive pela Glaukos, ele mostrou claramente que pegando 100 pacientes, colocando 2 iStent, fazendo FACO, e pegando 100 pacientes e não colocando iStent e fazendo FACO, o grupo que colocou iStent, 2 iStent, a pressão melhorou em somente 13% dos pacientes comparado com o grupo FACO sozinho, ou seja, eu vou operar 87 pacientes sem ter nenhum benefício, só 13 têm benefício. E esses 13 tiveram benefício de 1,6 milímetros de mercúrio. Aliás, é bom lembrar, quando o Felipe esteve aqui, ele mostrou vários trabalhos disso. E atualmente eu estou vendo colegas brasileiros conseguindo proezas de baixar a pressão fantasticamente, colocando 2 pinos de titânio dentro do olho. Sem dúvida alguma, tão eficiente quanto ou mais, o SLT é meu predileto. A doutora Ruth faz teste de Schirmer em todos os pacientes? Bom, o teste de Schirmer é interessante se você tem uma redução da produção da lágrima, para ver quanto essa lágrima está produzindo. Como eu disse, a maioria dos nossos pacientes tem olho seco evaporativo, então esse teste de Schirmer vai ter um valor normal. Mas você pode, se você tiver disponibilidade das fitas, ela não é tão, assim, barata, preciso comprá-la. Já existe um padrão para a medida do filme lacrimal com a fitinha. Então, assim, de um modo geral, eu prefiro fazê-lo em pacientes que têm deficiência aquosa, que têm doenças autoimunes ou que têm uma queixa bastante importante, que eu já vejo que o menisco é reduzido, para quantificar essa produção e a partir do momento em que eu introduzo o tratamento, o quanto esse tratamento está sendo efetivo para a melhora da produção da lágrima. Não são todos os pacientes. Em quem tem olho puramente evaporativo, não faz muito sentido a gente fazer um teste de Schirmer que vai dar com valores normais. As crianças podem ter olho seco? Acho que essa é uma questão que até o momento a gente não tem nenhum estudo epidemiológico na faixa etária infantil, mas eu acho que depois da pandemia deve aparecer muita criança aí com algum distúrbio aí de disfunção lacrimal, porque, como eu disse, essa situação da pandemia tem feito com que até mesmo as crianças hoje estão assistindo aula via computador, e isso requer uma atenção visual muito maior do que quando a gente está numa sala de aula, conversando com alguém. Nós realmente diminuímos o ritmo do piscamento, nós reduzimos aí essa frequência do piscar, então nós ficamos com a superfície ocular mais exposta e a chance de você ter uma perda da homeostase do filme lacrimal é grande. Infelizmente, acho que no futuro nós vamos ter mais crianças com olho seco, não só por esse motivo, mas eu acho que também outros fatores, tanto o ambiente como as mudanças climáticas, o uso já muito precoce de maquiagem nas meninas, que a gente tem observado, que crianças já utilizam, né, produtos ali na região das pálpebras e ocluindo todos os ósteos aí das glândulas meibomianas. Então, a impressão que eu tenho é que nesse momento, embora a gente não tenha estudo epidemiológico, esse problema vai ser muito mais prevalente, e sim a faixa aí de adolescentes e crianças também vai ser envolvida nos estudos de olho seco. Marcelo, você evita o uso de colírios com conservantes nos seus pacientes com glaucoma? Bom, a resposta inicial é não, né? Porque a gente acaba usando inicialmente os colírios que a gente tem no mercado. Então, e os colírios vêm com conservante de uma maneira geral. Caso, na sequência desse nosso paciente, ele não consiga vir a usar essa medicação com conservante, e aí eu vou substituir a droga, eu vou substituir, tirar o conservante, e aquela sequência que eu acabei até comentando até chegar em outras etapas, em outro tipo de tratamento. Mas
de uma maneira inicial, se o meu paciente não tiver uma superfície ocular comprometida, inicialmente eu entro com o tratamento clássico e posteriormente eu acabo mudando se necessário. Professor Remo, quando você considera um glaucoma moderado inicial? Essa pergunta seria ótima para o Marcelo, viu? Porque eu vejo uma certa superficialidade em graduar a severidade da doença. Quando você fala inicial e moderado, você está na faixa da perda 0 de MD, a faixa de 12 dB de perda. 12 dB de perda ainda é moderado e você já perdeu 75% das suas fibras nervosas. Como é que eu posso considerar um glaucoma que eu possa usar um iStent num olho que já perdeu 75% do seu nervo? Tem 2 trabalhos que eu gostaria que o pessoal se lembrasse. Um é do Grant e Burke, que mostrou que glaucomas pré-perimétricos, 50% tratados ficavam cegos em 20 anos. Glaucomas perimétricos, só com um hemicampo, ou seja, são glaucomas iniciais, em torno de 75% ficaram cegos em 20 anos. O ser humano está tendo uma longevidade muito grande, não é mais como em 1960, 40, mudou muito. Então, nós temos que preservar essa vida, essa visão, e considerar glaucoma inicial, não, é defeito de campo inicial, defeito de campo moderado. O glaucoma já é muito avançado nessa fase. E outro trabalho para completar meu raciocínio é do Early Manifest Glaucoma Trial, em que glaucomas bem iniciais, tratados com laser e mais betaxolol, mesmo baixando a pressão de 5 milímetros, 45% continuavam progredindo, porque não é a pressão-alvo que está sendo atingida. Então, como é confiar num stent, num MIGS, nesse MIGS específico, que baixa 1,6 milímetros de pressão? Quer dizer, não existe esse conceito de glaucoma inicial com uma perda de 10 decibéis. Isso é um glaucoma já avançado, com uma perda de mais de 70% das fibras nervosas, mas com um defeito de campo considerado moderado pela classificação existente hoje. Para Ruth, e o tratamento noturno do olho seco e qual é o fundamento disso? O tratamento noturno às vezes pode parecer até estranho, porque se você está dormindo, você está fechado, talvez a superfície esteja protegida, mas a glândula lacrimal durante o período noturno também diminui a sua produção e nós vamos ter aí a possibilidade de um atrito maior, principalmente por conta da fase dos movimentos rápidos oculares, a fase REM. Esses pacientes com olho seco, eles já têm uma superfície inflamada, nós vamos ter uma maior concentração desses fatores inflamatórios por diminuição também aí da produção da lágrima no período noturno. Então, o tratamento noturno, ele tem sua justificativa, como o Marcelo mesmo disse, o uso do gel em alguns pacientes tem um excelente resultado, e uma das principais queixas justamente do paciente com olho seco moderado, um pouco mais avançado, é que ele desperta durante a noite ou às vezes de manhã com uma sensação de bastante desconforto. Então, a utilização do gel antes de dormir diminui a frequência desses episódios de despertar durante a madrugada e melhora o conforto no período matinal. Marcelo, qual é a sua preferência de droga quando o paciente com glaucoma apresenta olho seco? De uma maneira geral, eu costumo, hoje, como a grande classe oftalmológica utiliza, os análogos de prostaglandinas são uma excelente droga. E mesmo os pacientes que têm doença de superfície ocular, eu preciso entender se esse paciente está tendo uma alergia da droga ou ele está tendo uma alergia do conservante. Então, muitas vezes, por exemplo, uma latanoprosta, que é uma excelente prostaglandina e que tem um grande efeito como uma primeira droga introduzindo no nosso paciente com glaucoma, muitas vezes esses pacientes não vão ter reação. Caso esse paciente venha a ter algum problema com, por exemplo, uma prostaglandina, eu posso fazer uma associação de outras drogas. Por exemplo, se esse paciente necessita de 2 drogas, por exemplo, um timolol com uma dorzolamida ou um timolol com a brimonidina, obviamente tentando sempre controlar e atingir a pressão-alvo do meu paciente, fundamental, e manter a superfície ocular do meu paciente adequada. Professor Remo, como trata um paciente com glaucoma avançado que não suporta os colírios?
vai para o laser ou trabeculectomia? Direto para a trabeculectomia. Glaucoma avançado, a Associação Mundial de Glaucoma já sugere que o paciente quase sempre vá para uma trabeculectomia, a não ser que tenha contraindicação. Aí não dá para perder mais tempo. Eu posso fazer uma pergunta para a Joyce? Para a Joyce, desculpe, não para a Joyce, para a Ruth. A Joyce eu faço depois. Ruth, um take home message. Se chega um paciente no consultório, um paciente de glaucoma, usando colírio, que você sabe que é difícil às vezes você controlar a pressão intraocular, mas naquele paciente você conseguiu controlar com esse esforço, evitando uma cirurgia. E daí ele se queixa de olho seco. Ele não tinha olho seco antes dos colírios. E não tem nenhuma outra patologia acessória. Não que seja causada, não independente do colírio. Qual é, assim, a grosso modo, o tratamento que você faria para esse paciente? Porque tem muitos colegas que não vão ter tempo para fazer butt, fazer Schirmer, etc. Quantos colírios que ele usa para o glaucoma? Só um? Ele está com uma combinação fixa e mais uma prostaglandina. Se ele já está usando colírios já conservados, eu parto por um lubrificante sem conservante nenhum. Eu introduzo um tratamento para glifosate. Esses colírios também vão dar alteração na margem palpebral. Normalmente eu já faço a orientação para a higiene palpebral e associo os ômegas. É muito questionável essa questão da eficácia ou não, mas o que eu observo no meu consultório é que existe um compliance muito bom, porque como os ômegas eles estão dentro dos suplementos alimentares e não como medicação, os pacientes aceitam muito bem. E a minha preferência é por ômega 3, porque na nossa dieta, a dieta ocidental, ela já tem um excesso de ômega 6, que pode ser até um efeito em vez de ser um efeito anti-inflamatório, um efeito inflamatório. Então, eu prefiro o ômega 3 como suplemento, higiene palpebral e lubrificante sem conservante. Se ele tem queixa matinal muito intensa, um gel noturno. E se a inflamação é relevante, se observa um olho vermelho, eventualmente até associação com uma ciclosporina, que é fácil de ser adquirida no mercado, existe uma formulação disponível comercialmente, já imaginando que o uso crônico desses medicamentos vai induzir aí o aparecimento de uma inflamação, embora o ômega tenha um efeito também como anti-inflamatório, mas ele é muito pequeno. Então, eu acabo associando nesses pacientes também. Os colírios sem conservantes, qual que você usaria? Então, nós temos, na verdade, 3 formulações. Uma em flaconete, que alguns pacientes gostam, porque ele é prático de ser utilizado, que é o Tílio D, e nós temos 2 formulações que são em frascos. Um frasco ele é um pouco mais difícil, que é aquele que tem uma válvula, que evita a entrada do ar, e a outra que tem um filtro, que é o sistema ABAC, que é o IABAC. A vantagem dessa válvula é que tem uma concentração maior, 0,3%, então a gente pode ter um efeito melhor com menos instilações. Ou a formulação em flaconete que tem associação com a carmelose, também é bastante bem-vindo, quer dizer, ácido hialurônico com carmelose. Isso eu deixo a critério do paciente, eu falo como são os frascos, às vezes ele compra um e não gosta muito, ele tenta o outro, mas são essas 3 que nós temos disponível aqui no nosso mercado. Obrigado. Mir. Ruth e Marcelo, numa situação dessa, vocês consideram indicar um plug em canal lacrimal? Olha, o plug ele tem que ser indicado com cuidado. Se esse paciente ele tem muita inflamação, nós falamos daquela unidade lacrimal funcional. A lágrima ela precisa ser renovada, tem que ter um turnover, ela serve para limpeza também. Se nós temos muitos fatores inflamatórios, se simplesmente colocar um plug, você pode piorar a situação. O plug também ele não é isento de riscos, você pode ter ali atrito na córnea, se não for bem colocado, ele pode migrar. Então, fundamentalmente, para indicar a colocação de um plug, tem que desinflamar a superfície, e sim, se for necessário, é uma opção, desde que
você tem essa superfície aí com um controle da inflamação. Acho que tem mais um detalhe, além de tudo isso que a doutora Ruth falou, tem também a presença, quando você coloca o plug, o coleiro acaba ficando mais tempo na superfície, e se ele tem o conservante, ele tem o cloreto de benzalcônio, vai ter mais cloreto de benzalcônio na superfície. Então tem que ver os prós e contras para você colocar o tubo, quando você acha o plug, que às vezes você acha que vai melhorar a lubrificação e às vezes a gente vai piorar a irritação desse paciente. Doutora Huck, com o intuito de diminuir o número de instalações durante o dia de lubrificantes, qual droga você mais indica? Tem a ver a osmolaridade, viscosidade, isso pode diminuir o número de uso? Sim, é aquilo que nós comentamos, medicações, colírios, né, lubrificantes oculares que apresentam aquela mucomimecidade, que facilita a adesão da lágrima à superfície, ajudam. Combinações de lubrificantes também são bem-vindas. Lógico que essa redução no número de destilações reflete na qualidade de vida, porque não é só porque às vezes a gente fala não tem conservantes, pode pingar qualquer hora, toda hora, isso não é qualidade de vida. A gente tem que lembrar que ele tem outras atividades, ele não pode viver para ficar pingando colírio. Então, realmente, às vezes a gente opta por um que tenha uma maior viscosidade, maior aderência à superfície. O Sr. Remos disse que você tinha uma pergunta para a Joyce da OFTA. Joyce, quando que você vai, junto com o Carlete e o Puglia, fazer um novo evento como esse? Em breve, vamos combinar. Quando a pandemia deixar, né, a gente também fazer eventos presenciais. Esse ano teríamos em Brasília, em Fortaleza, e agora acabamos expandindo para Brasil. Muito bom. Parabéns. Parabéns para vocês. Obrigada. Pergunta: qual é a dosagem de ivermectina no tratamento de blefarite crônico? Eu falei sobre a dosagem. Os comprimidos são de 6 miligramas e a gente usa meio comprimido para cada 15 quilos de peso, ou um comprimido inteiro para cada 30. Se o indivíduo tem 60 quilos, ele toma 2 comprimidos de ivermectina. As caixinhas vêm com justamente 4 comprimidos, ele pode repetir depois de uma semana. Existe uma interferência do consumo de cafeína na evaporação do filme lacrimal? Na evaporação eu não sei, mas a cafeína já foi descrita como estimulante da glândula lacrimal. Então, assim, tomar café não em forma exagerada, né, pode ser até benéfico para quem tem olho seco pela estimulação da cafeína na glândula. Também estimula a glândula salivar, então, nesse mesmo princípio, pode ser um estimulante da glândula lacrimal. Então, os papers que eu já vi foram que são benéficos. Agora, se interfere na camada lipídica, favorecendo a evaporação da lágrima, isso realmente eu não conheço. Você já viu alguma coisa a respeito? Foi uma pergunta que fizeram, é isso? Foi uma pergunta que fizeram aqui no chat. E outra pergunta que fizeram de ômegas 3 e 6. Então, a gente também comentou que como a nossa dieta ocidental, ela já é rica em ômega 6 por conta dos óleos vegetais, e um desbalanço com um aumento excessivo do ômega 6 seria mais inflamatório do que anti-inflamatório, eu prefiro só o ômega 6, o ômega 3 sozinho, não conjugado com o ômega 6, por conta dessa nossa característica, onde a gente tem já um consumo na nossa dieta de ômega 6. Doutor Reão, pergunta de Curitiba. Teste de sobrecarga hídrica é mais importante no diagnóstico ou no acompanhamento do glaucoma? Não, o teste de sobrecarga hídrica não serve para diagnóstico. Ele não tem função. O diagnóstico do glaucoma é pelo nervo óptico. É uma neuropatia óptica. O teste de prova de sobrecarga hídrica serve exclusivamente para ver a pressão mais alta que o paciente tem no dia. Ele corresponde a uma mini curva, só que mais eficiente e com menor tempo de duração. Então, você detecta o pico que o paciente tem durante o dia, que é o fator mais deletério para o glaucoma, coisa que seria extremamente improvável que você conseguisse detectar essa pressão com medidas isoladas de pressão, porque 50% dos picos ocorrem fora do horário do consultório, e aqueles que ocorrem dentro do horário do consultório
aqueles 5 segundos que se mede a pressão teria que coincidir com os 5 segundos que está tendo o pico, que seria impossível. É por isso que tanto paciente fica cego. Vou repetir mais uma vez, teste e prova de sobrecarga que só serve para detectar a pressão mais elevada do dia. Ponto. Não serve para diagnóstico, não serve para nada. Serve para tratamento, para você saber se o pico está muito alto, você vai baixar o pico. Agora, se você não pega o pico, você não sabe qual é o ladrão que está roubando. Você vai pensar que é pressão isolada. A pressão isolada raramente é a causa. Em só 40% dos casos, ou 30%, você detecta numa pressão isolada um parâmetro para avaliar a pressão, perfil pressórico desse paciente. Então, ele não serve para baixar o pico sem você saber qual é o pico. Você não sabe o pico, você não abaixa e o paciente continua progredindo. É só para isso que serve a prova de sobrecarga hídrica. Doutora Ruth, qual é a dosagem da ômega 3? Essa é uma boa pergunta, porque não existe ainda uma unanimidade. Na realidade, existem até alguns trabalhos, um mais recente, que é o DREAM, que diz que o ômega 3 não funciona, mas isso é muito relativo. Eu acho que a gente não pode se basear em um único trabalho, e não existe essa unanimidade. Em geral, se preconiza 1 grama de ômega 3, só que esses comprimidos, essas cápsulas que, né, são comercializadas, elas têm 1 grama, mas não corresponde a 1 grama de ômegas. Em geral, é 300 miligramas de ômega, 400 miligramas. Preferencialmente, eu escolheria uma que tem pelo menos 600 miligramas de ômega numa cápsula de 1 grama, e eu daria 1 vez ao dia, ou se você não atinge isso com 1 cápsula, 2 cápsulas ao dia, no momento das refeições. Escolher uma daquelas que não tem aquele gosto, né, retrogosto, porque essa cápsula ela está abrindo precocemente, então hoje existem no mercado cápsulas que são resistentes à ação das enzimas gástricas, e isso facilita, obviamente, a ingestão desses suplementos. Então, dosagem exata, não existe consenso. Professor Remo, tem falado dos pacientes que não suportam o uso de colírios, sem laser ou trabeculectomia. Teria algum papel mix para nessa redução de número de colírios que o paciente usa e que não suporta? Se você explicar direito para o paciente que ele colocando o mix, ele vai ter uma chance de 13% e reduzir um dos colírios, e ele aceitar colocar 2 implantes dentro do olho de titânio, e o risco de uma cirurgia intraocular, você pode fazer um mix. Mas eu sempre prefiro tentar o SLT antes. Sempre. Depois, se não funcionar, a gente explica para o paciente, olha, você tem essa possibilidade, mas é incrível que até hoje, nenhum paciente que eu perguntei quis colocar os 2 stents dentro do olho. Professor Remo, Marcelo Macedo, Ruth Santo, muito obrigado pela participação. Também Joyce, nossa anfitriã hoje em nome da OFTA. A terceira e última edição do Mind the Gap, no seu 5º ano de parceria entre a oftalmologia USP e OFTA, Indústria Farmacêutica. Nós estamos já com um número de 10 sorteadas as outras vezes, e temos com 5. Eu não vou falar o nome, então vou gentilmente convidar todo mundo a entrar na página da oftalmologia USP e ver a lista de todos os sorteados, inclusive o nome de 5 sorteados hoje à noite. E, mais uma vez, obrigado à OFTA, obrigado a todos. Professor Remo, acho que tem uma pergunta. Não tenho, não. Ok. Então, até o próximo evento da USP, ficam atentos. A oftalmologia USP está com vários projetos que estão correndo, e esse foi o projeto com a OFTA, e esperamos vocês no site para ver a lista de sorteados, e também nos acompanharem nas próximas situações e transmissões. Uma boa noite. Boa noite. Mind the Gap.
Mind the Gap